Poderoso aí, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez, para cultuar, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Às vezes a gente vê aí as situações que estão acontecendo no mundo e muitas pessoas não conseguem compreender, por que essa pandemia, por que tantas mortes, por que tantas guerras, por que tanta violência, por que tantas enfermidades. Mas isso, a causa não é Deus, não é o Deus o causador dos males, não é o Deus o autor do pecado e da maldade, mas é a própria rebelião do homem, do coração humano. E nós devemos ser muito gratos a Deus, porque as coisas eram para estar piores do que estão. Pode acreditar nisso. E se não estão, é pela misericórdia de Deus, é Deus que está cuidando de nós, é Deus que está dando o livramento, é Deus que está suprindo em nossas vidas. Então, precisamos agradecer todos os dias, precisamos entrar na presença dEle todos os dias e reconhecer esta grandeza, e não ficar apegado às coisas desse mundo, falar como nosso irmão Paulo: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. É essa que deve ser a meta do cristão, estar focado no Senhor Jesus, estar focado nas coisas lá de cima. Eu quero então cumprimentar aqui a todos os irmãos e também ao nosso irmão Luiz, A Wanda também quer falar aí com a igreja, quer um dia igreja aí, em nome de Jesus. Quero desejar um dia maravilhoso, um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus, irmão Luiz, que Deus o abençoe aí, e o irmão então comece aí a sua participação aí no culto, ministrando o culto também, e trazendo aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. A paz do Senhor Jesus aí para o Senhor, para a Wanda, para todos que estão nos assistindo agora, para todos que vão assistir esse culto em outra ocasião, seja no Facebook, por outro meio qualquer. É muito bom, pastor, estarmos aqui, graças a Deus, agradecemos a Deus por Ele ter nos trazido até aqui, que nos sustentou essa semana. Eu quero concordar com o Senhor, se não fosse Jesus, essa pandemia estaria muito pior, porque temos um intercessor que intercede por nós diante de Deus, e além das nossas próprias orações, senão as coisas estariam muito pior. Graças a Deus por isso, pastor, porque temos um intercessor e temos a alegria, de estarmos aqui nessas primeiras horas de domingo, do primeiro dia da semana, dedicando o nosso tempo a adorar, a louvar de coração o nosso Salvador. Graças a Deus, com o coração cheio de alegria, que devemos todos estarmos aqui, tendo em mente isso, que o culto é racional. Eu não vou me estender mais. Pastor, hoje eu trouxe no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Eu vou falar um pouquinho dessa questão que, às vezes, eu tive muita dificuldade de entender, tive que pedir muito a Deus para Ele abrir o meu entendimento, a questão do cumprimento da lei. É impressionante, nós ficamos muito tempo estudando, meditando na palavra, mas parece que estamos ao mesmo tempo com o amadurecimento, com a constância da palavra, a palavra, como está na palavra de Deus, vai martelando até esmiuçar, até realmente o entendimento chegar. É uma coisa básica que eu vou trazer, mas eu espero, em nome de Jesus, que a trouxe. Então, tá aí. Jesus não veio
veio revogar a lei, mas cumprir. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar uns destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém, pastor? Amém. Bom, pastor, o que eu queria trazer, sem me alongar muito, é que o homem, desde que pecou, e o pecado nós viemos por herança, né, por hereditariedade, já nascendo pecadores, né? E Deus, quando Adão e Eva não obedeceram a lei, que era apenas um mandamento, né, de não comereis desse fruto, e eles comeram, né, daí veio todo o problema, daí veio toda a indisposição, como o senhor falou no início da sua, quando nós estávamos ainda fora do ar, toda a questão da rebeldia do homem em relação à lei. Deus, em sua misericórdia, através de Moisés, estabeleceu uma lei que era útil, porque dignificava o homem, dava uma conduta moral, reforçava uma conduta moral, criava o respeito mútuo. Por quê? Porque ele sabia que o homem já estava com o seu coração corrompido e que o homem tivesse um entendimento e devido a esse coração, ele nunca poderia satisfazer a lei, ele nunca iria conseguir cumprir todos os artigos da lei. Né? E a lei também, além disso, ela ficou patente e a reconciliação com o próprio Deus não partia do homem. Um homem, na situação de queda, é impossível ele, por si só, querer se reconciliar com Deus. Não adianta. Pela lei, sem Cristo, o homem morre e morre em rebeldia contra Deus. Então, quando Jesus falou, eu vim para cumprir a lei, e o que os profetas falaram, né? E os profetas, ou seja, o que os profetas acrescentaram da vontade de Deus, dos objetivos de Deus, das correções de Deus, não é? Que Deus queria dar, não é? Ou mesmo das coisas boas que Deus, das promessas também, não é? Quando Jesus diz que veio cumprir a lei, como já estava mesmo, como Deus já fazia no sacrifício, que aquele sacrifício não era perfeito, o sacrifício de animais, ou seja, Jesus veio cumprir a lei, que é aí que vem a graça, que é aí que é a verdadeira obra de Cristo, que graças a Deus ele cumpriu isso, não é? E nós já falamos até um pouco disso na semana passada, me lembro que eu falei um pouco do prego, da asfixia de Cristo, né? Quando Jesus morreu, ele morreu como o Cordeiro perfeito. Aí a lei se cumpriu, mas não foi revogada. A lei se cumpriu porque foi imolado o Cordeiro perfeito. Alguém morreu inocente. Morreu alguém que não precisava experimentar a morte, porque não tinha pecado. Jesus era um bom filho, Jesus era Deus, Jesus amava o Pai. Jesus é uma pessoa do Deus Trino. Então, o cumprimento da lei se deu com a morte de
Cristo. E isso que nós precisamos pensar. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que a lei não se encerrou. O respeito, porque Deus não pode se negar a si mesmo. Então, o respeito à própria lei que Deus fez, o fez levar o seu próprio filho à morte para cumpri-la. Então, Deus não fez aquela lei e Jesus chegou, por isso que Jesus teve que explicar, olha, eu não vim revogar, eu vim cumprir. E é muito difícil. Eu tenho lido os evangelhos, né? Hoje de manhã eu li e tenho lido, né? Jesus fez muitos milagres. Glória a Deus, eu não vou me alongar, né? Mas Jesus fez muitos milagres, e isso despertava a ira daqueles homens cujo homem exterior estavam ligados ao poder e não ao reino. Eles se penduraram à lei, mas aí não havia salvação. Eu não vou me alongar mais. E já finalizando, os que pretendem viver pela lei não conseguirão cumprir e morrerão em rebeldia contra Deus. Então, pastor, eu agradeço muito que você me deixar levar, eu vou falar demais. Eu fico por aqui. Agradeço muito a oportunidade e coloco a minha fala à sua disposição para eventuais correções e ajustes. Amém, pastor. Obrigado. A questão do tempo, né, fica à vontade, porque a pessoa que vai nos assistir, que até está nos assistindo e se tiver algum compromisso, depois ela vai poder ver tranquilamente também, entendeu? Então ela tem essa, né, essa vantagem, né? Ela pode, no tempo que ela quiser, dar uma paradinha, depois continuar, então o tempo pode ficar à vontade com o tempo. Mas o que falou é muito rico, né? Muito importante para nós, né? Essa questão do entendimento, que Jesus, ele próprio já avisou, olha, não vim acabar com a lei. Então, foi bem sinalizado, o irmão colocou tudo direitinho. A rebeldia, né? A rebeldia no Éden, a rebeldia continuada, né? Desobediência da lei. Agora todo mundo apronta, todo mundo faz do jeito que quer, todo mundo vira as costas para Deus, né? Arrasta lá Jesus no asfalto, faz lá o que quer. Aí quando vem uma pandemia dessa, a culpa é de Deus. Não. Por que sofre o homem? Pelos seus próprios pecados. Nós sofremos pelos nossos próprios pecados. E a perfeição da lei é Jesus Cristo. Como o irmão lembrou lá aquela palavra do pastor Capanema, né? O inferno não é o lugar para os pecadores, mas é para aqueles que não querem se arrepender, né? Aqueles que não se arrependem. É isso aí, entendeu? Porque está aí, o arrependimento é olhar para Jesus, né? É só complementando, né? Porque o irmão já falou tudo que era necessário sobre essa palavra. O arrependimento é olhar para Jesus. O arrependimento, ele falou ali em João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando aquelas pessoas foram mordidas por serpente e estavam morrendo com dores terríveis, e Moisés clamou a Deus por aquelas pessoas, para que ele tivesse misericórdia, e Deus faz uma serpente de bronze, né? E todo aquele que olhar para a serpente, não precisa pedir, oh Deus, eu pequei, nada, não precisa falar nada, é só olhar para a serpente e ficará curado. Assim também a comparação que Jesus fez, ele trouxe aqui para morrer pelos pecados de vocês, para que todo aquele que me crê, Jesus falando, é claro ali, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é somente crer. Por isso que o inferno é o lugar daqueles que não se arrependem. Porque quando você crê, o que vai ser manifesto? Arrependimento. Nós vamos sentir a culpa dos nossos pecados, a necessidade de um Senhor e um Salvador pessoal. Então, você está ouvindo essa palavra aí que o irmão Luiz trouxe hoje para nós aí? Você tocou no seu coração? Começa a falar com Deus. Você afastou de Deus? Começa a lutar para Ele. Aproveita essa oportunidade. Essa palavra ela tem poder para transformar a sua vida. Talvez você tenha questionado a Deus por que está acontecendo determinadas coisas na sua vida. Por que você tem se sentido assim? Talvez você tenha pensado até em fazer alguma besteira. Então, pare agora, pense, reflita
a oportunidade está dada, a porta está aberta. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio dar o sentido perfeito à lei. Ele cumpre a lei. E quando nós cremos no Senhor Jesus, nós estamos cumprindo a lei. Por isso que a lei ela não foi abolida, ela foi aperfeiçoada. O Senhor Jesus, ele aperfeiçoou a lei, porque nós, como o irmão Luiz falou aí, pelo poder do Espírito Santo, não tínhamos a capacidade de nos reconciliar com Deus. Então, através do Senhor Jesus, nós recebemos pelo poder do Espírito Santo esse espírito de reconciliação com Deus. Que nós possamos aí crer, né? Manter a nossa fé, e você que ainda não aceitou, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a hora é essa, tá? Aproveita aí, coloque-se de joelho, fala com Deus, é você e Deus aí, a oportunidade é essa. Depois você continua vendo aí, se Deus tocou no seu coração, pode cair de joelho agora, né? E fale com Deus. Vou pedir o irmão Luiz aí para orar antes de eu começar a falar, tá, irmão Luiz? Por essa pessoa, tá? Em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Vou orar agora então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, e todas as pessoas, Senhor, que tenham se sentido verdadeiramente tocadas pela ministração da Tua palavra, da Tua verdade, seja o Senhor a cumprir a Tua obra na vida delas. Seja o Teu Espírito Santo agora a entrar e conviver com ela, a viver nela. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti todas essas pessoas que estão agora realmente diante de Ti, com verdadeiro arrependimento, confessando que é pecador, confessando que não tem como se reconciliar contigo e verdadeiramente trocando junto, colocando diante de Ti todas as suas culpas, todos os seus medos, todas as suas cargas, toda a sua insegurança, colocando diante de Ti tudo que não provém de Ti. Então substitua, Senhor, esse jugo maligno pelo Teu perfeito amor, pela Tua salvação. Então, em nome de Jesus, confessem os que estiverem sendo tocados nesse momento, que aceitam o Senhor Jesus como único, bastante e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Concordo com essa oração em nome do Senhor Jesus. E vamos então agora louvar o nosso Deus, né? Esse é o momento que a gente faz aquele louvor também, né? A palavra de Deus diz: todo aquele que estiver alegre, louve ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 400. Vamos lá. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte,
Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos agora abrir as nossas Bíblias, dando continuidade à palavra de Deus. No Salmo 125, um salmo bem conhecido, né? Salmo de romagem, né? Ou de degraus, né? Ou de ascensão também, né? Conhecido também como um salmo de ascensão. Salmo 125. Enquanto os irmãos vão achando aí a palavra, eu vou orar pedindo a Deus sabedoria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, a vontade humana, mas seja o Teu Espírito Santo a me dirigir, a me dar sabedoria, o entendimento, a me fazer lembrar e abrir o entendimento de todos para que nós possamos compreender a Tua palavra. E que seja uma palavra de edificação, de consolo, uma palavra de direção, de conforto, exortação para a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória ao Senhor Jesus, né? Salmo 125. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, os bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Glórias ao Senhor Jesus, né? Então, uma palavra aqui para o nosso conforto. E falando aí esses famosos salmos romagens, o irmão Luiz sempre traz esse salmo para nós, né? Esse salmo de romagem, também conhecido como salmo de degrau, devido a subida, né? Irmão Luiz? A subida de Jerusalém, é uma cidade que fica... Eu gosto muito dos salmos de romagem, pastor. Eu acho ali que a gente fica naquela época, né? Como vivemos hoje, né? Na dependência do poder de Deus, né? É só isso, pastor, não quero atrapalhar. Tá. Então, o que acontece? Jerusalém fica numa altitude boa, né? Bem acima do nível do mar, 785, se não me engano, metros ali acima do nível do mar. E, além disso, ela é cercada por aquelas cadeias de montanhas da Judéia, né? Entre esses montes tem o Monte Sião. E esse Monte Sião, ele serve também como uma proteção natural. Inclusive, as muralhas de Jerusalém, se acha ali também ruínas desta muralha de Jerusalém, nesse Monte Sião, tá? Além do Monte Sião, você tem ali um monte famoso, quem não se lembra aí do Monte Moriá, aquele monte onde o Abraão foi fazer ali a oferta ao Senhor do seu filho Isaque, né? E claro que Deus não aceitou, né? Só foi ali um teste para Abraão e no final ele providenciou ali o cordeiro. Também nesse monte aí, alguns estudiosos, né? Nós não temos aí uma comprovação bíblica, mas diz também que ali Abel e Caim fizeram os seus primeiros sacrifícios, suas primeiras ofertas, e que também depois que a Arca de Noé, depois do dilúvio, o primeiro sacrifício que foi feito por Noé também foi ali no Monte Moriá. Comprovadamente na Bíblia temos que Davi
começou ali a fazer as preparações para a construção do templo. Então, ali está a Doma da Rocha também, que é o templo principal, né, dos muçulmanos, dos islamitas, né, aquela mesquita que tem ali dos muçulmanos, a principal, quer dizer, é um centro de 3 religiões, e não se permite fazer escavações ali arqueológicas por causa dessa questão internacional, desse conflito, né, de árabes e judeus, né, e para que se possa ver, porque ali provavelmente vai se encontrar as fundações do templo de Salomão, no Monte Moriá, ali que Davi ele fez as preparações. E aqui, para a gente começar, dando início a entender essa questão desses montes, também temos aquele monte muito famoso, né? O João Luiz estava falando aí do Novo Testamento, que é o Monte das Oliveiras, lembra aí? Né? O Monte das Oliveiras, e lá embaixo tem aquele jardim no sopé, né? do monte ali, Getsemane, aonde Jesus ele fez ali a sua oração e saiu lágrimas, né, com sangue, né, aquela agonia toda do Senhor Jesus, depois de descer os montes da Oliveira, e ele foi orar com seus discípulos ali no jardim, e acabou sendo traído e preso por Judas. Nós já conhecemos ali tudo que aconteceu, só para a gente entender a importância aí desses montes. E aí o salmista ele começa falando sobre a questão da fortaleza, né, do monte, a imponência do monte, porque se você for lá em Israel, está lá o Monte Sião, né, está o Moriá, está o Monte das Oliveiras, estão todos, a cadeia de montanha da Judéia, estão toda lá, permanece. Você já teve ali a ocupação pelos babilônios, você teve a ocupação da Pérsia, você teve a ocupação dos romanos, você teve depois os árabes, você teve os cruzados, né? Então você teve uma série de ocupações naquele lugar, vários povos passaram, tiraram os judeus, colocaram os judeus, né? Hoje eles estão lá de novo, né? Pela graça de Deus, mas em tudo isso, em todas essas mudanças que houve, os montes permaneceram lá e estão lá até hoje. Por isso que ele inicia assim, vamos ver ali no nosso versículo 1, né? Os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, a confiança em Deus, sabe? A nossa confiança em Deus, a minha, a sua, do Filho de Deus, é que nos faz ser esse monte. Quer dizer, você passa por lutas, todos nós passamos, problemas, situações adversas, passamos sim, vamos ter isso. Não, porque eu entrei para a igreja não vai ter problema. Não, ninguém quer te enganar aqui não. O nosso propósito aqui é pregar a palavra de Deus. Então você vai ter lutas, você vai ter problemas, tudo que que vai acontecer a um ser humano vai acontecer com você, comigo, com nossas famílias, né? Claro, guardados pela misericórdia de Deus, né? Protegidos por Deus, mas nós somos suscetíveis, por exemplo, doenças, nós somos suscetíveis a um problema financeiro, somos suscetíveis a problemas familiares, né? Tudo que pode acontecer com qualquer outro ser humano pode acontecer conosco também. Isso a gente precisa entender. Nós somos suscetíveis a esses problemas. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, a nossa fé, ela não é abalada. A nossa fé não é abalada. A gente se entristece? Sim, claro que nós nos entristecemos. É claro que nós ficamos ali, às vezes, agoniados e preocupados, angustiados com algum problema. Isso acontece, faz parte da nossa natureza humana, né? da complexidade do nosso sistema mental, do medo, né? Da incerteza das coisas. Isso é normal ao ser humano. Mas nós buscamos a nossa força no Senhor. Assim como está ali aquele Monte Sião, não se abala, eu vou ficar firme, eu vou passar por essa luta, eu vou passar por essa prova na presença do meu Deus, na presença do Senhor. Então isso o salmista ele começa dando a indicação de como é uma pessoa que confia no Senhor. E a confiança do Senhor ela tem que ter uma base. Eu não digo simplesmente, né? Você vai falar, ô irmão Luiz, eu confio no Senhor. Mas ele vai perguntar, e você confia por quê? Eu confio porque eu confio, né? Não, aí eu não confio, né? Eu estou apenas querendo fazer uma afirmação para mim mesmo e para as outras pessoas. A base disso aí está na palavra de Deus. Por quê? Através da palavra de Deus vou adquirir ali o conhecimento e o Espírito de Deus. Em João, capítulo 6, versículo 63,
o Senhor Jesus diz: as palavras que vos dou são espírito e vida. Então, espírito, a vida está na palavra. Então, de onde vem a confiança? Então, quando eu falo tudo posso naquele que me fortalece, e conheço o que essa palavra realmente quer dizer, não quer dizer que vai ser oba-oba, que eu só vou vencer, que vai estar tudo certo, que Deus vai ser comigo em todas as situações do jeito que eu quero. Ele vai ser comigo em todas as situações, mas não do jeito que eu quero. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio, né? Deus vai estar contigo em qualquer situação. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar, mas não é do jeito que você quer. Ele vai te fortalecer, ele vai te capacitar. Algumas situações difíceis nós iremos passar, algumas situações indesejáveis nós iremos ter que passar mesmo, mas o importante é que Deus ele vai estar conosco. E nós só podemos entender isso pela sua palavra, entendendo realmente a sua palavra, meditando na sua palavra, tendo um crescimento sadio na palavra. Às vezes a pessoa ela tem um crescimento deformado, que ela foi ensinada que vai dar tudo certo, você vai vencer, não tem problema nenhum e tal, e não é. Nós passamos sim por lutas, por tribulações, por situações difíceis, mas quando a nossa fé está estabelecida no Senhor, nós somos como o monte Sião, nós não deixamos ela ser abalada. Versículo 2 diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Falei mais uma vez para sempre, né? Quer dizer, Deus ele continua ao nosso derredor para todo sempre, cuidando de nós, cuidando do seu povo, né? Não fazendo com que nós sejamos super-homens ou mulheres maravilhas. Não é isso que Deus vai fazer conosco. Ele vai nos dar condições para que nós possamos superar as lutas, os problemas, as adversidades que essa vida vai apresentando. E isso para todo sempre, ou seja, daqui até a eternidade, nós sabemos que estaremos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, porque se assim não fosse, como nós já falamos aqui no começo, porque essa pandemia está morrendo muita gente, cadê Deus que não está vendo isso? Porque tem gente morrendo aí, porque está acontecendo acidente, tem gente aí que está sendo injustiçada, tem gente que está presa que não deveria estar presa, tem gente que... Muitas vezes as pessoas elas começam a fazer essas contestações e querendo saber de Deus, e nós sabemos que a razão disso não é Deus, fomos nós. Nós, através do nosso pai Adão, né, lá no paraíso, quando ele deixou de obedecer a Deus, né, para satisfazer a sua mulher, para cair na conversa do Satanás, né, e nós na continuidade da desobediência, porque as leis foram estabelecidas e a humanidade continuou não obedecendo a Deus. Lembra? Teve o dilúvio, né? Teve Sodoma e Gomorra, teve uma série de outros castigos por rebeldia e desobediência para que o povo despertasse. Então são consequências do comportamento humano e não do comportamento de Deus. O homem sofre pelo seu próprio comportamento, mas Deus está guardando a todos nós, tá, irmãos? Às vezes até aquela pessoa que ainda não conhece a Deus, ela recebe muitos livramentos da parte de Deus. Deus guarda, porque Ele é misericordioso. Jesus hoje, Ele não é o juiz, Ele é o advogado. Ele hoje está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus ele é advogado hoje. Hoje Ele está com os braços abertos recebendo a cada um de nós, todo aquele que quiser, todo aquele que crê, né? E Ele cerca com esse monte. Esse monte é quando você está pensando em desistir, e Ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você fala: então eu vou perseverar, né? Guarda a tua coroa para que ninguém tome o que tens. Aí tu fala: então eu vou guardar a minha coroa. Então a pessoa ela começa a colocar no seu coração a palavra de Deus, e é com ela que ela vai resistir a essas investidas, a essas lutas que vão acontecendo. Então Deus está sempre conosco, seja uma situação boa, e a gente deve saber agradecer, ser grato. Tem gente que só lembra de Deus na hora que está o problema, a luta, a dificuldade, aí meu Deus, socorro, acuda-me e tal, vou fazer campanha, vou fazer voto, vou subir no monte, né? Vou fazer um monte de coisa aí. E quando está tudo bem, ela nem se lembra de Deus, às vezes nem vai à casa do Senhor, né? Não esquece de Deus. Não, eu vou buscar Deus
continuamente. Eu estou dizendo que você precisa ir à casa de Deus para buscar Deus. A gente busca Deus continuamente, né? Tem vezes que a gente não pode, a gente tem trabalho, a gente tem a nossa vida, a gente tem que descansar às vezes também. Mas o importante é ter esse espírito de gratidão para com Deus. Não esqueça de ter esse espírito de gratidão, de reconhecer quando está tudo bem, quando as coisas estão indo, a saúde está boa, a família está boa, está tudo legal. Vamos agradecer a Deus também. E louvar a Deus. Eu acho uma história tão bonita, a história do Jó, né? Já pensou perder filho, perder filha, perder casa, perder bens e pior, perder a saúde de uma forma miserável? E aí chegar a mulher do homem, chegar para ele, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, conserva a tua dignidade. E ele falar, você fala como uma louca, mulher. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E olha que Deus não tirou nada, né? Mais uma vez está lá o enganador no meio da história. E ele bendisse a Deus mesmo passando por aquelas lutas e aqueles problemas. É um exemplo para a gente ver aí, manter essa muralha ao nosso redor, porque no final Deus confortou Jó, Deus recompensou Jó, ele superou aquela situação da sua vida e ele teve um testemunho de vida maravilhoso. Então é isso que nós precisamos entender. E o final não é aqui nessa terra, né, irmãos? É essa que às vezes a gente precisa ter essa noção espiritual, essa percepção espiritual, que esse corpo nosso ele vai baixar a sepultura, nós vamos morrer um dia, a gente vai acabar um dia, isso aqui vai acabar, mas nós continuamos, e é essa a nossa expectativa, é essa a nossa meta, a vida no porvir. Para cá nós precisamos de suprimentos, para que nós possamos continuar nessa peregrinação. Então, essa muralha que permanece para sempre é aquele que está confiando no Senhor, vai ficar nessa muralha. Então o povo ia ali caminhando, subindo para Jerusalém e crendo que Deus estava dando a proteção dos muitos perigos que eles poderiam ter durante aquela caminhada. E nessa caminhada que nós estamos tendo até a Canaã celeste, a Jerusalém celeste, nós temos essa fé, nós temos essa crença que Deus, Ele está nos cercando, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, mesmo em meio às lutas, os dissabores, as dificuldades dessa vida. Deus, Ele permanece nos guardando, protegendo e nos livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui então ao versículo de número 3, né? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? O cetro, né, é aquele bastão que o rei ele exercia autoridade, né, exercia o poder, declarava guerra, né, declarava a sentença, né, de alguma pessoa, né? Todas as decisões ele batia, né? Batia aquele cetro ali, estava tomada a decisão e tinha que ser executada imediatamente. Era a ordem do rei. Então, o que está sendo falado aqui? Que o ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, ela não vai exercer poder sobre o justo, sobre os filhos de Deus para sempre. Então, tudo isso que nós estamos vendo nessa terra, toda essa dificuldade que nós estamos aí enfrentando, né, um dia vai cessar. Um dia vai cessar. O que estava acontecendo ali com Judá, com Israel, com Jerusalém? Estavam debaixo do jugo de nações estrangeiras. E estava ali sendo já dando uma palavra. Isso não vai ficar para sempre. Isso vai acabar. Isso vai mudar. Hoje, por exemplo, você vê Israel está fora do jugo, né? Nós sabemos que eles terão mais problemas daqui adiante. E serão problemas sérios e que vai ser necessária a intervenção do próprio Senhor Jesus para eles nessa final. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Quer dizer, por quê? Por que esse cetro do ímpio não pode ficar sobre a vida do justo? Por que uma pessoa não pode ficar sob o domínio do ímpio? Um cristão não pode ficar sob o domínio do ímpio? Para que ele não se torne como ele. Para que ele não venha aí ter vontade de colocar dinheiro lá nas suas roupas íntimas, né? Esconder dinheiro nas suas roupas íntimas, fazer aquilo que não deve fazer, né? Tirar aquilo que não lhe pertence, para que ele não venha se corromper fisicamente,
para que ele não venha se corromper espiritualmente, dizendo, está muito difícil aqui a vida nessa terra, eu não aguento mais essa pressão, né? É o meu chefe pedindo para que eu faça aquilo que é errado, né? É os amigos dizendo que eu tenho que fazer porque eu também sou homem, eu tenho que fazer igual aos outros, ou as amigas pedindo para fazer porque as moças de hoje têm que ser daquela forma. Então, a pessoa ela acaba, muitas vezes, se ela continua sob esse domínio do ímpio, ela pode vir a ceder. Por isso que ele diz, não vai permanecer para sempre, não vai permanecer por muito tempo esse poder do ímpio. Agora, esse poder do ímpio é um poder relativo, né? Porque ele não tem o poder sobre a tua alma, sobre o teu pensamento, sobre a tua vontade, entendeu? Então, você não deve ceder a esse poder nessa parte. Lembre-se de Daniel. Daniel, ele estava ali numa pátria hostil, numa pátria que tinha deuses estranhos, numa pátria que tinha costumes estranhos, mas ele se propôs no seu coração a não participar dos manjares dos ídolos, dos deuses da Babilônia. E ele teve ali favorecimento lá do chefe dos eunucos, lá do líder do palácio, né, do administrador do palácio, que permitiu que ele fizesse com seus amigos a dieta de legumes por um período, até que ele visse, vocês estão mais robustos, né, mais gordinhos, então vão continuar. Deus deu graça. Deus dá graça. Se você decidir no seu coração, seja qual for o tipo de situação que você está sofrendo, o tipo de opressão, se tem alguém querendo te desviar do caminho do Senhor, e você se firmar no Senhor e dizer, eu não vou fazer isso, eu vou ser fiel ao meu Deus, Deus ele vai te honrar. Então seja fiel a Deus, permaneça fiel a Deus. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, né? Mas quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito, não vai ser fiel a Deus. Então, mantenha-se fiel a Deus, tenha esse propósito no seu coração, porque esse poder sobre você é Deus que vai aliviar, e Ele vai tornar isso também como coisa de nenhum valor. E quem sabe você não vai converter esse poder? Não é tão bom, não é isso, né? Já pensou você converter aquele poder que está te oprimindo, que está querendo te tirar da presença de Deus, e daqui a pouco ele está dando glória a Deus junto com você, lá na casa do Senhor? Que coisa maravilhosa, né? Então continua firme, ora por essa situação, coloca diante de Deus aquela pessoa, porque Deus ele vai te honrar. Tenha sabedoria, faça as coisas com sabedoria, né? Não é pelo muito falar, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas elas vão acontecer. E glória a Deus por isso, né? Continuando aqui, versículo 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, aqui o salmista ele pede a Deus pelas pessoas que são boas, as pessoas que estão preocupadas com as outras, né? Que não são egoístas, que estão sempre ali prontas para ajudar, para servir, para consolar. Faz o bem, né? E aquelas pessoas que são retas de coração, que têm o coração voltado para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para obedecer ao Senhor. Ela conhece ali a palavra de Deus, é preciso conhecer, né? Senão ela não consegue. Então faz o bem. Mas não quer dizer que não vai acontecer nada que nos desagrade, como já falamos aqui hoje. Claro que vai ter situações difíceis, complicadas, mas nós sabemos que Deus vai estar cuidando. E sabe qual é o maior bem que Deus faz? Sabe qual é o maior bem que está sendo pedido aqui, irmãos? O maior bem que está sendo pedido aqui é para que nós permaneçamos na presença de Deus. É esse o bem que está sendo pedido. O maior bem que tem é a gente terminar essa caminhada na presença de Deus. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa se desprender desse desespero desse mundo, pelas coisas desse mundo, e entender que a coisa mais maravilhosa é aquilo que Jesus falou para Marta. Marta, Marta, andas preocupadas com muitas coisas, mas Maria, ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Escolha a melhor parte, quer estar com Deus, quer estar com o Senhor Jesus. Lembre-se que Jesus falou, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tenha isso, coloque esse propósito no seu coração. Eu vou servir a esse Deus,
de todo o meu coração. Senhor, o bem que eu quero é não perder a minha fé, é não perder essa vontade de buscar na sua palavra, de orar, de estar envolvido com as tuas coisas, de transmitir esta tua palavra às pessoas. Olha que coisa maravilhosa, né? Muitas igrejas estão fechadas aqui no Rio, graças a Deus nós não estamos tendo esse problema, né? Você tem aí funcionamento parcial, mas aí em muitos estados, e que pode até estar nos assistindo agora, você tem fechamento de igrejas, você tem essa situação difícil. Mas nós não estamos aqui, nesse momento nós estamos precisando de igreja física. Por exemplo, a minha igreja, mesmo aqui tendo essa condição, ela está fisicamente fechada. Eu entendo que é o momento de a gente ter cuidado. A mesma coisa está acontecendo ali com a igreja do irmão Luiz, né? E com muitos pastores que tiveram esse entendimento, mesmo aqui no Rio de Janeiro não havendo essa limitação e essa proibição, né? Então, alguma coisa impede nós estarmos aqui falando com Deus, orando a Deus, buscando a Deus, ou fazendo isso mesmo em nossas casas? Então, continue buscando. Isso não é impedimento. Pelo contrário, é esse momento que nós devemos mostrar mais ainda a nossa fé. É esse momento que nós devemos buscar mais ainda o Senhor, para libertar, né? Para essas pessoas verem o poder de Deus, para ver as coisas sendo transformadas, mas para se converterem de verdade, né, irmãos? Porque a experiência da humanidade que nós temos é essa, que quando a coisa aperta, todo mundo vai para o joelho, corre para Deus, busca, chora, faz promessa, né? E tal, vou subir não sei aonde, vou fazer não sei o quê, né? Vou a pé até não sei aonde. Mas quando as coisas dão uma refrescada, aí o pessoal cai na esbórnia de novo, começa a fazer tudo aquilo que Deus não se agrada. Isso não aconteceu. Isso não é peculiar do brasileiro. O pessoal gosta de malhar o brasileiro, né, irmãos? Isso não é peculiar do brasileiro, não. Acontecia isso em Israel e acontece isso no mundo todo. Isso é da humanidade, isso é do ser humano. Então a gente entender que isso é do ser humano. O ser humano, ele é assim. A natureza humana é uma natureza caída. O irmão Luiz já falou hoje aqui sobre a questão da impossibilidade de nós, pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios meios e recursos, nos voltarmos para Deus. Então o bem, esse bem que está sendo pedido aí, né? Essa confiança que nós temos que tem em Deus, é essa confiança, é esse monte de Sião que nós devemos ser. Lembra? É essa confiança que nos mantém na presença de Deus. E essa confiança, quem nos dá é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus. Continuando aqui, para a gente, né, já ir para a parte final, né? Versículo 5. Diz assim: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Então, olha só. Viu aquela questão do desviado? Então, a pessoa que vai sair da presença de Deus, a gente que, não, porque eu sou salvo para sempre. Não, está aqui a palavra de Deus e várias partes da palavra está dizendo isso. Aquela pessoa que vai se afastar da palavra de Deus, que começa a deixar os preceitos do Senhor, como Adão fez lá no Éden, né? Foi lá e se afastou de Deus, como muitos fizeram aí durante a sua vida, foram abandonando a Deus. Saul acabou se suicidando ali na ponta da espada, né? Se afastando de Deus. Essas pessoas vão ter a mesma recompensa que o ímpio. Qual é a recompensa do ímpio? Castigo eterno, irmãos. Onde o bicho não para de comer e o fogo não deixa de queimar, não se apaga. Você já pensou que coisa horrível, terrível para a pessoa? Então, nós tendo conhecimento disso, como uma pessoa pode ter conhecimento disso e se desviar? É ela se apartando da palavra de Deus. É ela começar a ceder. É ela começar a barganhar, a negociar. É ela achar que pode servir a dois senhores, e a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Não se deixe enganar. Não ouve essa vozinha que fica falando, está tudo bem, não tem problema nenhum, é só uma vez. São as coisinhas que fazem a pessoa se afastar. É só uma vez. Você tem direito, você precisa se dar isso para você, né? Não ouça essas vozes, porque ela vai levar você para esse caminho, o caminho do ímpio, o caminho da perdição. E a nossa missão é o contrário, nós temos que trazer o ímpio para o caminho de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É o contrário, não o ímpio nos levar para lá. Então precisa ter essa visão de reino,
precisa ter no coração essa presença de Deus. Por quê? Porque um dia partiremos dessa terra, tão certo como nós entramos, tão certo nós sairemos. E no dia que partir dessa terra, nós precisamos partir na presença de Deus, com a certeza da nossa salvação. É isso que é importante, é isso que nós vamos levar. Nós não vamos levar nada dessa terra. A gente vê uma preocupação tão grande de acumulação disso, daquilo, outro e tal. E quando vai, a gente vai nada, nada, não leva nada. A única coisa que a gente vai levar é aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente deixou de fazer para Deus, para o Senhor. Então, vamos fazer para Deus. Tudo que você fizer para uma outra pessoa, lembra que Paulo falou, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não importa se ela é boa, não importa se ela é má, isso não tem a menor... Ah, meu chefe é um carrasco, meu chefe... Ai, quando ele entra ali dá vontade até de... Não, faça, você está fazendo para o Senhor. É Deus que vai te honrar. Quem sabe se você mudar essa atitude aí, né? Esse chefe também não vai mudar essa atitude, pelo menos para com você. Se você mudar essa sua predisposição, né, de já ter aquela vontade de pegar o chefe e jogar pela janela, se mudar essa tua predisposição, vai mudar também as coisas para a sua vida. Lembre que Deus, Ele nos ensina a ser sábios, nos ensina a ser mansos, e quando nós vamos pegando a palavra de Deus no nosso coração, é essas as mudanças que vão acontecer em nossas vidas. Quando nós colocamos a palavra do Senhor e nós colocamos essa disposição de servir a Deus. Então, que nós possamos ser como esse monte Sião, o monte Sião, uma rocha na presença de Deus, firmado na rocha que é o Senhor Jesus, buscando na palavra de Deus cada dia. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando desse problema na sua vida, da sua luta, da sua dificuldade. Deus, Ele não está indiferente à sua dor. Muito pelo contrário, Ele está muito mais presente do que você possa imaginar. Clama a Ele e Ele vai dizer para você coisas que você jamais esperava escutar. Coloque o seu coração na presença dEle e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Creia no Senhor Jesus, em primeiro lugar, porque Ele vai mostrar uma outra forma de você encarar todas as situações e os problemas adversos que a vida, ela nos apresenta. Que Deus, Ele possa, através dessa palavra, trazer luz ao seu coração, trazer paz à sua vida, trazer renovo à sua fé e fortalecer você espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. Ok? Eu quero então pedir ao nosso irmão Luiz, né, que ele faça os comentários aí devidos, né, em nome do Senhor Jesus. E vou passar então a palavra a ele agora, em nome do Senhor Jesus. E depois, se quiser continuar fazendo aquela oração, né, de intercessão por aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu gostaria de comentar, né, que também me chamou muita atenção, está aqui marcado na minha Bíblia, o versículo 3, né? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Eu acho isso aqui um profundo amor de Deus por nós, porque, como o senhor falou, né, o homem, diante de tanta dificuldade, de tanta opressão, e Deus, sabendo da nossa imperfeição, das nossas fraquezas, Ele está abreviando o tempo. Ele muitas vezes, nós nem temos conhecimento, muitas vezes Ele traz um alívio. Como o senhor falou, né? Se essa pandemia está péssima, eu tenho certeza que estaria muito pior. Porque se realmente estivesse como estivesse, nós mesmos iríamos duvidar da nossa fé em Cristo. Meu Deus, o mundo vai acabar, Cristo não está fazendo nada. Não, está fazendo sim. Nós é que não vemos. Né? E eu vejo isso como mais uma testificação do infinito amor de Deus por nós. Né? E também eu gosto muito quando eu consigo ter o discernimento de uma linha que Deus coloca no culto, né?
E tanto que também o senhor comentou assim, que a gente não deve temer quem... Quer dizer, o senhor não comentou exatamente isso, essas palavras, mas a ideia, né? Que a gente não deve temer quem pode tirar a vida do nosso corpo, mas o nosso verdadeiro temor está naquele que pode tirar a vida da nossa alma, levar a nossa vida ao sofrimento, um sofrimento eterno. E outra coisa que o senhor falou que eu achei muito importante é a questão de permanecer, de persistir, de lutar, de não sair de cima, de buscar mesmo, que é terminar a caminhada na presença de Deus. Isso sim, nós temos que ser persistentes, temos que lutar. E por que nós conseguimos ser persistentes? Porque nós sabemos que Deus não vai permitir que venha uma dificuldade tal que nós venhamos a desistir, não é? E isso, essa questão também de terminar essa caminhada na presença de Deus, não é? No hino que a Wanda cantou, trouxe para nós,